Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. No vídeo de hoje vamos aprofundar a discussão sobre um tema essencial para a saúde financeira de qualquer pessoa, comentando a matéria Investimentos com Liquidez Diária, 7 produtos financeiros para conhecer, publicada no portal da Toro Investimentos. Este artigo nos apresenta uma lista de opções para quem precisa de acesso rápido ao seu dinheiro, e vamos explorar cada uma delas em detalhes, trazendo informações cruciais que podem fazer toda a diferença no seu bolso. Se você já teve alguma experiência, boa ou ruim, com investimentos de resgate rápido, ou se tem alguma dúvida específica sobre onde deixar sua reserva de emergência, compartilhe sua história ou sua pergunta nos comentários. A troca de informações enriquece nossa comunidade e ajuda a todos nós a tomarmos decisões mais inteligentes. Neste vídeo, vamos analisar em detalhes o que é a liquidez diária e então mergulhar nas principais opções disponíveis no mercado, como os CDBs, o Tesouro Direto e os fundos de renda fixa. Mas antes de começarmos, aqui vai uma informação crucial que pode mudar a forma como você enxerga a sua poupança. Você sabia que se resgatar o dinheiro da caderneta de poupança um dia antes do aniversário do depósito, você perde todo o rendimento daquele mês? É exatamente isso. O seu rendimento é zero. Muitas alternativas que vamos apresentar hoje não possuem essa regra e rendem todos os dias úteis, garantindo que seu dinheiro trabalhe para você de forma contínua. Vamos começar pelo conceito fundamental. O que é, afinal, a liquidez diária? De forma bem simples, liquidez é a facilidade com que você consegue transformar um investimento em dinheiro vivo na sua conta corrente. Um investimento com liquidez diária, portanto, é aquele que você pode solicitar o resgate hoje e ter o dinheiro disponível no mesmo dia ou, no máximo, no próximo dia útil. Isso é o que os especialistas chamam de D+0 ou D+1, onde o D representa o dia da solicitação do resgate. Essa característica é absolutamente vital para a construção de uma reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro guardado para imprevistos, como um problema de saúde, a perda de um emprego ou um conserto inesperado no carro. Esse dinheiro precisa estar em um lugar seguro e, acima de tudo, acessível. De nada adianta ter um bom valor guardado se você não consegue usá-lo quando a necessidade bate à porta. A ausência de liquidez pode te forçar a recorrer a empréstimos com juros altíssimos, como cheque especial ou rotativo do cartão de crédito, transformando um problema em uma bola de neve de dívidas. Portanto, entender e escolher bem seus investimentos de liquidez diária é o primeiro passo para uma vida financeira mais tranquila e segura. A primeira e uma das mais populares opções de investimento com liquidez diária são os CDBs, sigla para Certificado de Depósito Bancário. Quando você investe em um CDB, está, na prática, emprestando dinheiro para um banco. Em troca, o banco lhe paga juros por esse empréstimo. Existem vários tipos de CDBs, mas para o nosso foco em liquidez diária, o mais comum é o CDB pós-fixado, que paga um percentual do CDI. O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa de juros muito próxima da taxa básica da economia, a Selic. Então, quando você ouve que um CDB rende 100% do CDI, significa que ele renderá praticamente o mesmo que a taxa Selic. A grande vantagem dos CDBs de liquidez diária é que eles rendem todos os dias úteis, ao contrário da poupança. Além disso, eles contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O FGC é uma espécie de seguro que garante a devolução do seu dinheiro, acrescido dos rendimentos em até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, caso o banco onde você investiu venha a quebrar. Isso traz uma camada de segurança muito robusta, especialmente para quem está começando. É importante ficar atento à rentabilidade oferecida. Bancos maiores e mais tradicionais costumam oferecer CDBs com rendimentos mais baixos, por volta de 80% ou 90% do CDI. Já os bancos menores e as corretoras digitais, para atrair clientes, frequentemente oferecem opções que rendem 100%, 102% ou até mais do CDI, sendo estas as mais vantajosas.
Sobre a tributação, incide o imposto de renda sobre os rendimentos, seguindo uma tabela regressiva. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor o imposto. E nos primeiros 29 dias, há também a cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que também é regressivo e zera a partir do 30º dia. Por isso, mesmo em um investimento de liquidez diária, o ideal é manter o dinheiro aplicado por pelo menos um mês para não ter esse desconto do IOF. Outra opção extremamente segura e popular é o Tesouro Direto, mais especificamente o Tesouro Selic. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que permite que pessoas físicas comprem títulos públicos federais. Ao investir no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. Por essa razão, é considerado o investimento mais seguro do país, pois a garantia de pagamento é do próprio governo. A liquidez do Tesouro Selic é diária, garantida pelo Tesouro Nacional, que se compromete a recomprar os títulos todos os dias úteis. O rendimento, como o próprio nome sugere, acompanha a variação da taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia, com um pequeno deságio ou ágio que na prática é quase imperceptível. Assim como o CDB, o rendimento é diário, o que o torna muito superior à poupança. A tributação é a mesma dos CDBs. Imposto de renda regressivo sobre os lucros e IOF nos primeiros 30 dias. Além dos impostos, há uma taxa de custódia de 0,20% ao ano cobrada pela B3, a nossa Bolsa de Valores, para valores acima de R$10 mil. Mesmo com essa pequena taxa, o Tesouro Selic continua sendo uma das melhores opções para reserva de emergência, unindo segurança máxima com boa rentabilidade e liquidez. É importante não confundir o Tesouro Selic com outros títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro Prefixado ou o Tesouro IPCA+. Esses outros títulos, embora também sejam seguros quanto ao pagamento no vencimento, sofrem com a chamada marcação a mercado, o que significa que seus preços podem variar diariamente. Se você precisar vender um desses títulos antes do prazo final, pode acabar tendo prejuízo. Portanto, para a reserva de emergência, o título indicado é, sem dúvida, o Tesouro Selic. Seguindo nossa lista, encontramos os fundos DI ou fundos de renda fixa com liquidez diária. Um fundo de investimento funciona como um condomínio, onde vários investidores juntam seus recursos para que um gestor profissional aplique esse dinheiro em uma cesta de ativos. No caso dos fundos DI, o gestor investe a maior parte do patrimônio em títulos de baixo risco atrelados a um CDI ou a Selic, como os próprios CDBs e títulos do Tesouro. A principal vantagem é a diversificação e a gestão profissional. Você não precisa se preocupar em escolher os ativos individualmente. No entanto, existem desvantagens importantes. A primeira é a taxa de administração, um percentual anual cobrado sobre o valor total que você investiu, independentemente do desempenho do fundo. Essa taxa pode corroer uma parte significativa dos seus rendimentos, especialmente em fundos de grandes bancos, que chegam a cobrar taxas de 2% ou até mais. Outro ponto negativo é o chamado come-cotas. Trata-se de uma antecipação do imposto de renda que ocorre 2 vezes por ano, no último dia útil de maio e de novembro. O governo recolhe o imposto sobre os rendimentos acumulados no período, diminuindo o número de cotas que você possui no fundo. Isso é prejudicial porque reduz o montante sobre o qual os juros compostos irão atuar no futuro, diminuindo o seu potencial de ganho a longo prazo. Nos CDBs e no Tesouro Direto, o imposto só é cobrado no momento do resgate. Portanto, ao escolher um fundo, é fundamental verificar a taxa de administração e se a rentabilidade líquida, já descontada essa taxa e o efeito do come-cotas, ainda é competitiva em relação a um bom CDB ou ao Tesouro Selic. Existem fundos com taxa zero, especialmente em corretoras, que podem ser interessantes,
Mas a regra geral é que para o pequeno investidor, as opções anteriores costumam ser mais eficientes. O documento também menciona os ETFs de renda fixa. A sigla ETF significa Exchange Traded Fund, que pode ser traduzido como fundo de índice. São fundos cujas cotas são negociadas na bolsa de valores como se fossem ações. E um ETF de renda fixa busca replicar o desempenho de um índice de referência do mercado de renda fixa, como o IMAB, que reflete uma carteira de títulos públicos atrelados à inflação. A liquidez aqui funciona de uma maneira diferente. Você não solicita o resgate ao gestor do fundo. Em vez disso, você vende suas cotas na bolsa de valores para outro investidor. A venda acontece rapidamente, mas o dinheiro só cai na sua conta em 2 dias úteis, o chamado D+2. Em termos de tributação, eles têm uma vantagem. O imposto de renda é fixo em 15% sobre o ganho de capital, independentemente do prazo do investimento, e não há o come-cotas. No entanto, a complexidade é maior. Você precisa ter uma conta em uma corretora que dê acesso à bolsa, entender o funcionamento do home broker e estar ciente de que o preço da cota pode variar ao longo do dia. Pela sua característica de liquidação em D+2 e pela volatilidade de preços, mesmo que pequena, os ETFs de renda fixa geralmente não são a primeira recomendação para uma reserva de emergência, que exige simplicidade e acesso quase imediato aos recursos. Eles podem ser uma excelente ferramenta para outras estratégias de investimento, mas para o dinheiro do imprevisto, a simplicidade do CDB ou do Tesouro Selic costuma ser mais adequada. Aqui chegamos a um ponto de extrema importância e que merece um alerta. O material de referência agrupa ações, fundos imobiliários e BDRs como opções de investimento. Embora esses ativos possam sim ser vendidos a qualquer momento durante o pregão da Bolsa de Valores, o que lhes confere uma certa liquidez, é um erro grave considerá-los adequados para uma reserva de emergência. Ações representam uma pequena parte de uma empresa, fundos imobiliários investem em empreendimentos como shoppings e prédios comerciais, e BDRs são certificados que representam ações de empresas estrangeiras. O ponto em comum entre eles é que são ativos de renda variável. Isso significa que seus preços oscilam constantemente, para cima e para baixo, de acordo com as expectativas do mercado, os resultados das empresas e o cenário econômico. O principal objetivo de uma reserva de emergência é a preservação do seu capital, ou seja, garantir que o dinheiro estará lá, intacto, quando você precisar. Ao colocar esse dinheiro em renda variável, você corre o risco de precisar resgatá-lo justamente em um momento de queda do mercado. Imagine que você investiu R$10.000 em ações e 6 meses depois precisa do dinheiro para uma cirurgia de emergência. Se nesse dia a bolsa estiver em queda e suas ações valerem apenas R$7.000, você será forçado a realizar um prejuízo de R$3.000. O dinheiro da emergência não pode estar sujeito a esse tipo de risco. Portanto, apesar da liquidez teórica de poder vender a qualquer dia, a volatilidade dos preços torna ações, fundos imobiliários e BDRs completamente inadequados para esse fim. Esses são investimentos fantásticos para a construção de patrimônio a longo prazo, para a parte da sua carteira que busca crescimento e pode tolerar flutuações, mas nunca para o colchão de segurança financeira. Agora, vamos falar da aplicação financeira mais conhecida dos brasileiros, a caderneta de poupança. O documento pergunta se ela tem liquidez diária e a resposta é sim. Você pode ir ao banco ou usar o aplicativo e sacar o dinheiro a qualquer momento. No entanto, como já adiantamos no início, essa liquidez esconde uma armadilha perigosa, a regra do aniversário. A poupança só remunera o seu dinheiro a cada 30 dias, na data de aniversário do depósito. Se você deposita no dia 10 e saca no dia 8 do mês seguinte, 29 dias depois, o rendimento daquele período é zero. Você não ganha absolutamente nada. Isso é algo que muitas pessoas desconhecem e que torna a poupança muito ineficiente. Além disso, a rentabilidade é, na maioria dos cenários, muito baixa.
A regra de remuneração é complexa. Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, a TR. Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic mais a TR. Em ambos os casos, o rendimento quase sempre perde para o de um CDB que pague 100% do CDI ou para o Tesouro Selic. E o mais grave é que, em muitos períodos, a poupança rende menos que a inflação, o que significa que, na prática, seu dinheiro está perdendo poder de compra. Você guarda R$100 e um ano depois, apesar de ter R$105 na conta, esses R$105 compram menos coisas do que os R$100 compravam no ano anterior. É um verdadeiro empobrecimento disfarçado de investimento. Diante de tantas opções mais rentáveis, seguras e eficientes, que rendem todos os dias úteis, não há mais justificativa para manter a reserva de emergência na caderneta de poupança. Para finalizar as opções, vale a pena mencionar uma categoria que se tornou muito popular com os bancos digitais: as contas remuneradas. Muitas fintechs e bancos digitais oferecem contas correntes que rendem automaticamente um percentual do CDI, geralmente 100%. O dinheiro que fica parado na conta já está rendendo diariamente, sem que você precise fazer nenhuma aplicação específica. Essa é, talvez, a forma mais prática de liquidez que existe, pois o dinheiro está sempre disponível para uso imediato, via Pix, débito ou transferência. A segurança também costuma ser a mesma de um CDB, pois muitas dessas contas aplicam o seu saldo em CDBs de liquidez diária ou em títulos públicos, contando com a proteção do FGC. A tributação também incide, com IOF nos primeiros 30 dias e imposto de renda regressivo sobre os rendimentos. A grande vantagem é a conveniência. Para aquela parte da reserva que você precisa ter acesso imediato, para cobrir os gastos do dia a dia e pequenas emergências, deixar em uma conta remunerada pode ser uma excelente estratégia, combinando a liquidez de uma conta corrente com uma rentabilidade digna e diária. É uma evolução natural da antiga conta corrente que não rendia nada. Em resumo, a escolha do melhor investimento com liquidez diária depende de equilibrar 3 fatores: segurança, rentabilidade e, claro, a própria liquidez. A poupança, apesar de líquida, peca terrivelmente na rentabilidade e possui a armadilha do aniversário. Ações e outros ativos de renda variável, embora líquidos, são reprovados no quesito segurança para esse objetivo. Os fundos de investimento podem ser uma opção, mas exigem atenção às taxas e ao come-cotas. Dessa forma, para a grande maioria das pessoas que buscam construir uma reserva de emergência sólida e eficiente, a disputa fica concentrada entre 3 excelentes alternativas: o Tesouro Selic, que oferece segurança máxima; os CDBs de liquidez diária, que paguem pelo menos 100% do CDI, que combinam ótima segurança via FGC com excelente rentabilidade; e as contas remuneradas, que oferecem a máxima conveniência para o dinheiro do dia a dia. Uma estratégia inteligente pode ser diversificar a reserva entre essas opções. Por exemplo, manter o valor correspondente a um mês de despesas em uma conta remunerada para acesso instantâneo e o restante de 3 a 12 meses de seus custos, dividido entre Tesouro Selic e um bom CDB, buscando otimizar a rentabilidade sem abrir mão da segurança e da disponibilidade dos recursos quando o imprevisto acontecer. O importante é sair da inércia da poupança e colocar seu dinheiro para trabalhar de verdade para você, todos os dias. Obrigado por nos acompanhar em mais esta análise detalhada. Esperamos que as informações tenham sido úteis para você tomar decisões financeiras mais conscientes. Conheça os outros vídeos do nosso canal, onde exploramos diversos outros temas do universo dos investimentos e das finanças pessoais.